Ixi. Deixa eu... Dá só um minutinho que eu acabei de lembrar de uma coisinha importante agora. Eu estou devendo para outra turma de pesquisa operacional. Tem boa parte dos alunos aqui fazem cálculo, né? Vocês viram que amanhã eu não vou estar presente na aula de cálculo. Uma sugestão que eu dou, como eu comentei lá no e-mail, é vocês abrirem o Meet, compartilharem com os colegas lá a sala do Meet e fazer uma aula de estudo, vocês estudarem entre si, tirando dúvida um do outro. Tá? Eu vou estar num congresso. E aí, para o pessoal de PO, Pesquisa Operacional, pois eu vou mandar o link do congresso que eu estou. É bem interessante dar uma passeada lá pelos trabalhos, pelas coisas que são apresentadas aí, para conhecer esse... Aliás, eu posso mandar para todo mundo, né? Vai que alguém se interessa aí nessa área. É uma das aplicações de matemática discreta. A pesquisa operacional, como é vista, de otimização combinatória. Mas vamos lá. Está gravando? Estou vendo a minha tela. O exercício diz o seguinte, né? Basicamente, a gente usa indução matemática para provar as proposições dadas são verdadeiras para todo inteiro positivo n. Então, vamos lá. O exercício pedido é esse aqui. Confirma, Micaela, esse aqui, né? Acho que sim. Esse mesmo. Beleza. Então, aqui tem uma série interessantíssima. Eu não sei se vocês continuam estudando séries em cálculo 2, que eu acho uma parte bem interessantíssima, mas é uma série famosa em cálculo, que aparece em cálculo 2, isso aí, essa somatória. Eu só quero provar essa propriedade, que essa propriedade é verdadeira. Tá? Deixa eu desenhar aqui, pegar aqui o rabisco. Como é que vai ser montada essa série? Né? A somatória é 1 elevado ao quadrado menos 2 elevado ao quadrado mais 3 elevado ao quadrado. Então, observe que eu tenho uma alternância aqui de mais e menos. Como é que eu obtenho essa alternância? Essa alternância é obtida com isso aqui, ó. No enésimo elemento, basta eu elevar o menos 1, né? Menos 1 elevado a alguma coisa. Nesse caso, a n mais 1. Esse índice que eu vou colocar aqui em cima, no lugar do... Não sei se vocês estão vendo. Acho que sim. Deixa eu tentar dar um zoom maior aqui. Esse n mais 1 aqui, ele vai... a gente pode usar ele para calibrar aqui se começa positivo ou se começa negativo. Nesse caso, começa do 1, né? 1 ao quadrado está aqui, né? N é o enésimo elemento ao quadrado, e aí então eu quero que comece positivo. Se eu quero começar positivo e eu começo do 1, basta fazer N mais 1. Essa é a ideia aí para poder ajustar. E eu quero provar que essa somatória é sempre esta formulinha que está aqui, né? Essa formulinha. E a gente vai provar isso por indução, né? Você vai provar por indução, esse aqui é um caso clássico de uma expressão, então a gente vai usar primeiro o princípio da indução. Deixa eu fazer uma coisa que me ajuda, que é botar linha. Então, vou começar pelo caso base, obviamente. Caso base. Quem é o primeiro elemento dessa série? O primeiro elemento é 1 ao quadrado, tá? Quem é o segundo elemento dessa série? Não é o menos 2 ao quadrado, né? Porque isso é uma série. Séries lê e se somam, né? Quem é essa somatória? Essa série é definida da seguinte maneira: somatória de I de 1 até N, né? Menos 1 elevado a I mais 1 vezes I ao quadrado. Isso tudo aqui, essa somatória aqui com alguns números negativos, observe que isso aqui é uma somatória, porque eu tenho sempre mais. Mas eu tenho menos aqui. Esse menos ele é influenciado por um termo da somatória, que é essa potênciazinha aqui.
Tá? Essa somatória ela pode ser escrita desse jeito. Tá? Então, beleza. O primeiro elemento é 1, 1 ao quadrado. O segundo elemento é 1 ao quadrado menos 2 ao quadrado. O terceiro elemento vai ser 1 ao quadrado menos 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. E assim sucessivamente eu tenho até o enésimo elemento. Então, eu faço caso base para n igual a 1. Eu vou ter 1 ao quadrado. Tem que ser igual à fórmula 1 ao quadrado, desculpa, menos 1 elevado a 1 mais 1. Estou olhando para a fórmula, tá? N, que é 1, 1 mais 1, né? No lugar do N, aqui, vou marcar o que seria o N aqui para não confundir, né? Isso aqui é o N. Isso aqui, ao quadrado. Fazendo continhas, eu tenho menos 1 ao quadrado, vezes 1, vezes 2. Sobre 2, isso aqui, obviamente, é 1, certo? Então, isso aqui está ok. O que está ok? O que significa esse ok? Significa que esta fórmula resolve essa somatória para o primeiro elemento da somatória. Isso significa que está ok. Isso é chamado de caso base da indução, né? Então, a indução tem 3 passos. O primeiro passo é o caso base. Então, está aprovado aqui, está resolvido aqui o caso base. Depois do caso base, eu tenho a minha hipótese de indução, né? Então, a minha suposição. Vou supor que... Eu vou supor que essa propriedade ela é válida para um elemento K qualquer. Então, o que seria o elemento K? Eu vou ter 1 menos 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, menos... E assim vai, até no lugar do N eu coloco K. Certo? Então, K ao quadrado, que eu tenho menos 1, K mais 1, K... Opa, N não. K mais 1, isso tudo dividido por 2. Beleza, então a minha hipótese é essa. Agora o que eu quero mostrar? Mostrar que essa propriedade é válida para o próximo passo. Quem seria o próximo passo? Né? É o próximo elemento. Aqui eu tenho K ao quadrado, né? Então, o próximo elemento vai ser a mesma coisa para o K mais 1. Então, vou continuar aqui. K mais 1. K mais 1. Tá? Isso vai ser igual a menos 1. K mais 1. Mais 1. Espero que seja possível entender minha letra aí. No lugar do K, eu simplesmente coloco o K mais 1, que seria o próximo passo. Mais 1, isso tudo dividido por 2. Beleza ou não? Tudo bem até aqui? Então, recapitulando. Indução. Como é que é feita indução? Para a galera que está meio se localizando ainda. Né? Como é que é feita indução? Tem uma propriedade, né? Eu quero provar que essa propriedade é válida para sempre, para qualquer número. Então, eu vou provar para o primeiro elemento dessa propriedade. O primeiro elemento possível seria o n igual a 1. Nesse caso, né, observe que eu posso ter propriedades, no livro aparecem vários casos, que vale a partir do 4, por exemplo, vale a partir do 12. Então, aparece isso, nesse caso, é para o n igual a 1. E no meu caso base é o primeiro elemento. Né? Aí, depois, eu vou supor que essa propriedade é verdadeira. Supõe que é verdadeira, vai que funciona, né? Supõe. Com base nessa suposição, nessa hipótese, eu vou mostrar que isso aqui é uma verdade. O próximo passo também funcionaria. Do ponto de vista físico, como é que seria isso aqui? Pensa assim, eu tenho uma escada.
Tem uma escada. Eu quero provar que eu consigo subir uma escada de qualquer quantidade de degraus. Se eu consigo subir o primeiro degrau, eu entrei na escada. Beleza, então estou aqui, eu consigo dar o primeiro passo. Aí o que eu vou provar? Eu vou provar o seguinte, eu vou provar que se eu tiver, por acaso, se eu tivesse em um passo qualquer da escada, eu conseguiria chegar no próximo degrau. Se eu dou o primeiro passo, se o primeiro passo é possível, e se de um degrau qualquer eu consigo provar que eu chego no próximo, então eu consigo subir qualquer escada. Essa é a ideia de provar uma propriedade para qualquer valor, né? Então, aqui não está apagando. Eu dou o primeiro passo e depois eu provo que eu consigo dar o próximo. Dou o primeiro, né? Suponho um passo e provo que eu consigo dar o próximo. Como é que eu provo? Eu vou usar esse lado da igualdade, vou partir desse lado da igualdade. Usando a minha hipótese e usando propriedades numéricas, eu vou mostrar que é equivalente. Tá? Obviamente, eu preciso usar a hipótese. Então, eu vou partir disso aqui. Vou fazer uma coisa aqui. Ver se vai funcionar. Não. Também não. Tá, não funcionou. Então, vamos lá. Então, eu vou partir de 1 ao quadrado menos 2 ao quadrado mais 3 pontinhos. Aqui eu tenho 1 elevado. Espera aí, não. Menos 1 elevado a k mais 1, k ao quadrado, mais menos 1 elevado a k mais 1, k mais 1 ao quadrado. Certo ou não? Agora, o que eu vou fazer? Isso aqui, essa parte até aqui, essa parte até aqui é a minha hipótese, certo? Então, por hipótese, eu posso substituir essa parte pela fórmula que eu estou considerando como verdadeira. Então, vou substituir, vou escrever aqui, botar outra cor, por hipótese, nós temos o seguinte, que isso aqui, essa primeira parte que eu marquei em vermelho, é igual a menos 1 elevado a k mais 1, k mais 1, certo? Isso tudo dividido por 2, mais menos 1 elevado a k mais... Espera aí. Não, está errado. Menos 1 elevado a k mais 1, k mais 1 ao quadrado. Certo? Eu vou fazer continha agora, provavelmente somar fração, né? E eu preciso chegar nisso aqui. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho k mais 2, certo? K mais 1, K mais 2, e aqui eu também tenho K mais 2. Obviamente, que são equivalentes se eu substituir isso aqui. Então, é aqui que eu tenho que chegar. Então, vou mirar aqui e vou começar a fazer continha aqui embaixo e ver como é que eu faço. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser tirar o mínimo múltiplo comum. Tirando o mínimo múltiplo comum, aqui eu teria 1, né? Então, vou ter algo mais ou menos assim. 2, né? Repete a primeira. Porque eu tenho 2 dividido por 2, 1 vezes
A expressão ali dá ela mesma, então só vou repetir. K mais 1 aqui. K. K mais 1. 2 dividido por 1, 2, vezes a expressão. Então, eu tenho 2 vezes essa expressão. Eita. Menos 1. K mais... Se me permite, já vou colocar direto. K mais 2, tá? E aqui eu tenho K mais 1 ao quadrado. O que dá para eu fazer? É só isso? É só isso. O que dá para fazer? Dá para colocar em evidência esse fator aqui, que está se repetindo, e o K mais 1, que está se repetindo. Tá? Então, vamos colocar isso aí em evidência e efetuar essa soma aí para ver como é que fica isso. Então, continuando aqui, vou colocar em evidência menos 1, menos 1, K mais 1, K mais 1, e aqui ficou, sobrou na primeira parcela aqui, K, certo? Mais, na segunda parcela, sobrou menos 1. Por que menos 1? Porque eu vou multiplicar esse menos 1 que está aqui, elevado a K mais 1, vezes esse menos 1 vai dar elevado a K mais 2. Tá? E sobrou, tem um K mais 1 aqui, sobrou K mais 1, porque eu tenho K mais 1 ao quadrado aqui. Ah, só tem um 2 aqui também na frente, que eu esqueci, e aqui K mais 1 para multiplicar e dar o quadrado. E fecho o colchete. Dividido por 2. Tudo bem até aqui ou não? Sim. Deixa eu pensar o que a gente precisa aqui. Eu vou precisar de um fator K mais 1, que tem que se manter de alguma maneira. E vou precisar de aparecer um K mais 2 aqui. Vamos pensar. Professor, Oi. você pode explicar de novo, por favor, esse colchete? Ah, tá. Esse colchete foi eu botei em evidência. Repara o seguinte, nessa expressão aqui. Aqui. Essa expressão de cima, ela é formada por duas somas. Né? Por uma soma de dois fatores. Tudo bem? Então, o que eu tenho? Esse fator aqui está se repetindo. K mais 1 elevado a 1, ele aparece aqui também. Né? Isso aqui, não sei se você está vendo meu mouse. Esse cara aqui, o K mais 1 elevado a 2, a K mais 2, desculpa, menos 1 elevado a K mais 2 é a mesma coisa que menos 1 elevado a K mais 1, que é o que está aqui na frente, vezes o menos 1. Deixa eu escrever. Menos 1 elevado a K mais 2 é igual a menos 1 elevado a K mais 1, obviamente, vezes menos 1. É só somar potência, né? Produto de potência somos expoentes. Aí o que eu fiz? Eu tirei esse fator aqui e coloquei em evidência. O K mais 1 está repetindo aqui e está repetindo aqui também. Né? K mais 1 ao quadrado. Então, eu peguei um fator de cada e joguei para fora. Então, esse primeiro elemento, essa primeira parcela da soma, de tudo que eu tirei, sobrou só o K. Da segunda parcela da soma, eu fiquei com 2 vezes menos 1 vezes K mais 1. Tudo bem ou não? Tudo bem. Para eu chegar
exatamente no que está aqui em cima, o que está aqui, né? Aqui, o que eu precisaria? Aqui dentro tivesse alguma coisa desse jeito, menos 1K mais 2. Eu preciso chegar nisso aqui dentro. Tá? Por que eu preciso chegar nisso aqui? Porque se eu multiplicar isso aqui vezes o que está fora do colchete, vai dar exatamente esse fator onde eu quero chegar. Né? O K mais 2 aqui, o K mais 1, que eu já tenho K mais 1, e elevado a K mais 2. Menos 1 elevado a K mais 2. Tá? Então, é isso aí. Deixa a gente pensar um pouquinho. Eu vou ter, então, aqui... Deixa eu efetuar todas essas contas para ver como é que vai ficar. K menos 2K menos 2. Aí, ó, que beleza. Ó, que fácil. Ficou exatamente o que eu queria. Já sei onde eu quero chegar. Vou fazer aqui num rascunho para ficar mais fácil. Vou pegar isso aqui, jogar para cá, e fazendo isso aqui eu tenho K 2 vezes menos 1, menos 2, né? Menos 2 vezes K dá menos 2K. Menos 2 vezes 1, menos 2, certo? Isso aqui dá menos K, menos 2. Esse monte de menos eu vou colocar em evidência. Menos 1 vezes K mais 2. K mais 2 eu falei. Ok ou não? Substituindo, então eu tenho menos 1 elevado a K mais 1 vezes K mais 1 vezes... Agora já vou tirar do colchete, tá? Menos 1 vezes K mais 2, isso tudo dividido por 2. A ordem dos fatores não altera o produto, frasezinha famosa. Então eu vou mudar de ordem, vou multiplicar esse menos 1 que está aqui com esse cara daqui da frente. E aí eu vou ficar com menos 1 elevado a K mais 2, K mais 1, K mais 2. Isso tudo dividido por 2, certo? Então, como queríamos demonstrar, né? Cheguei exatamente onde eu gostaria de chegar. O que eu fiz aqui, né? Só para a gente recapitular. Para demonstrar, eu saio de um lado e chego do outro. Então, peguei o primeiro lado dessa igualdade que eu quero demonstrar. Primeira coisa que eu fiz foi usar a hipótese. Nem sempre é assim, nem sempre eu começo pela hipótese. Às vezes eu preciso arrumar primeiro um pouco de conta para poder usar a hipótese. Mas, enfim, usei a hipótese. Usar a hipótese significa substituir essa parte conhecida, né, por isso aqui, que é exatamente a hipótese de indução. Feita essa substituição, a minha tarefa é simples. Não disse que é fácil, mas a tarefa é simples. A tarefa é fazer esse malabarismo algébrico, arrumar essas contas, fazer isso ficar igual aonde eu quero chegar, né? Então, o que eu fiz? Qual a estratégia que eu usei? Primeira coisa foi eu colocar em evidência. Primeira coisa, na verdade, primeira coisa foi somar essas frações, somar essas duas frações. Depois disso foi arrumar. Botei em evidência, né? O K mais 1, desculpa, o menos 1 elevado a K mais 1 vezes K mais 1. Depois sobrou um resto aqui na frente. Efetuei essa continha que estava aqui na frente e organizei ela de maneira que o produto fosse gerar exatamente o que eu queria, né? E está feito aí. Agora, tem uma coisa interessante. É claro que você sabe onde você quer chegar e você vai usar contas matemáticas. Óbvio que se você fizer uma conta que a gente vê
Seguinte, o cara vai lá e coloca K mais K. Ah, ele queria K ao quadrado. Ele vem cá e bota K ao quadrado. Né? Obviamente está errado. Isso é 2K, não é K ao quadrado. E aí o professor corrige, tá? O professor corrige. Então, esse tipo de coisa não vai passar. O interessante desse tipo de exercício é que você já sabe a resposta, né? Você já sabe que essa propriedade é verdadeira. Então, eu estou interessado exatamente nesta formalização de demonstração. É isso aqui que a gente está interessado. Caso base, supor que, hipótese de indução, o que você quer mostrar, e aí o passo a passo dessa hipótese aqui. Então, isso aqui é um texto matemático de demonstração. Como qualquer texto, qualquer coisa que você tirar, está errado. O caso base é sempre muito simples, eu vou considerar óbvio, está errado. Se você tirou, está errado. A questão está errada. É a mesma coisa que você pegar um texto, eu vou apagar as vírgulas. Você destruiu o texto, né? Ele mudou de sentido. Às vezes não dá nem para ler uma frase sem vírgula. É a mesma coisa, tá? É isso aí. É possível entender o texto se eu não colocar o artigo? Às vezes é possível. Às vezes é possível, mas ele fica destruído, né? Então, essa é a questão toda. Tá? Então, que o objetivo aqui é exatamente o texto matemático, a escrita do texto matemático. Espero que vocês escrevam melhor do que eu nessa letra aqui. Tá? Mais outra dúvida. Tudo bem, Micaela? Ficou claro? Ficou. Eu acho que o que lasca mais toda essa questão aí é esse malabarismo algébrico. Aham. Não é nem a questão de entender que tem que pegar ali, somar com mais um, e substituir, essa parte é tranquilo. Mas depois dessa parte aí de pegar e chegar lá onde a gente tem que provar ali, que às vezes eu, pelo menos, eu dou uma cambaleada. Não é só você. Apesar de ter visto já essa matemática básica, ter esse recurso da matemática básica, é até boa a minha base, às vezes dá aquela estranheza. E aí, é aí que vem um problema que eu te mandei no e-mail. Que isso aí, eu acredito que isso aí só se resolve fazendo os exercícios. É isso aí. E aí, quando você já entra com a pancada de exercício e aula e sem poder fazer esse exercício, aí isso que tá me negociando. Não é nem o fato de não entender a lógica por trás, é a falta do tempo por ter entrado na segunda etapa, entendeu? Entendi. Mas, no geral, aí eu compreendi essa explicação. Mas você resumiu o extrato de todo o aluno, da dúvida de todo aluno de matemática discreta, porque o entendimento da indução é simples. Caso base, hipótese, e é onde eu quero mostrar o próximo passo. Óbvio que tem alguns casos que são diferentes, por exemplo, se estiver trabalhando com potência de 2, e se mostrar que não é somar um, é multiplicar, não é somar o próximo elemento, mas multiplicar por 2, então tem alguns casos que são particulares. Mas, na essência, é exatamente o que você falou. E a sua dúvida é a dúvida de 100% dos alunos e, às vezes, a do professor também, tá? Esse malabarismo algébrico, realmente, ele é trabalhoso, assim, exige, às vezes, criatividade, exige uma percepção do tipo, o que colocar em evidência. Como é que eu resolvo isso? Você disse, fazendo exercício, né? É igual musculação, igual correr maratona, nadar travessia. Se você nada só em piscina de 25, no dia que você vai nadar no mar aberto 2 quilômetros, mesmo que você nade 2 quilômetros na piscina, é outra coisa, é outra vida, tá? É outro exercício. Então, é fazer mesmo. Faz de um jeito, não chegou, deu errado, muda a estratégia. Às vezes não é colocando o fator que você escolheu para colocar em evidência talvez não foi apropriado. Às vezes eu faço alguns exercícios nesse sentido, eu deixo seguir um caminho errado que é usual dos alunos fazerem para mostrar que tem que trocar às vezes a estratégia. Às vezes eu mesmo desenvolvo exercícios que vão, às vezes a estratégia que eu usei não dá legal. Por exemplo, a gente vai ver em cálculo técnicas de integração. Nossa, a coisa mais comum do mundo é você escolher uma técnica e não conseguir evoluir nela. Tem que voltar do zero e escolher outra técnica. Enfim, é isso. Tá? Você resumiu a essência das dúvidas de todos os alunos. Vamos lá, outro. Quem tinha pedido outro aqui, que eu me perdi? Professor, tem uma
Dúvida aqui na questão da prova que você mandou pra gente. Vou lá na prova, peraí. Professor, você já fez aquela da prova que o exercício dá uma PA e aí você tem que provar ela por indução? Já fiz essa questão. Já fez, né? Essa aqui você está falando? Depois eu procuro aí. Essa aqui, primeiro exercício? Isso. Então, esse exercício é um exercício do livro, inclusive tem a resposta. Como ele é muito parecido, e no livro tem a descrição dele direitinho, dá uma olhadinha lá no livro. Se você não entender o que tem no livro, aí você me manda um e-mail que aí eu tiro a sua dúvida. Mas outra coisa é que isso aqui é uma PG, não é uma PA, tá? Isso, é uma PG. Obrigado. Isso é uma progressão geométrica. Você até me falou no Telegram, eu só confundi mesmo. Essa é a fórmula da soma da progressão geométrica, tá? Mas aí vamos tentar fazer outros. Se tiver problema, a gente volta nesse aí. Esse aí, para quem ainda está se localizando, né, tem os exercícios, tem o capítulo do livro e tem também aqui, eu já postei, a solução de todos os exercícios do livro. Tá? Então, aqui tem a solução de todos esses do livro, inclusive esse, que é o exercício que eu já esqueci, mas ele vai aparecer aqui a qualquer momento. Tá aqui, né? É o exercício 12 do livro. Tá? Então, tá aqui, você dá uma olhadinha aí. Não é um exercício muito complicado, aí você dá uma olhadinha, se você não entender, você me fala. Então, tem aqui, ó, caso base, né? O que ele está assumindo, o que ele quer mostrar. Basicamente é isso aqui. Exatamente igual eu faço, né? Só que aqui está em inglês. Então, como diz um amigo meu, tecnologicamente, português é língua morta. Vocês vão aprender, que ainda mais na informática, né? A gente vai aprendendo assim devagarzinho. Tudo bem, ô João? Complicado, né, cara? O que é complicado? Português ser língua morta. Não, a realidade, né? Não só português, como todas as outras, tecnologicamente, é inglês, né? Professor, Oi. questões do tipo 12 ali da prova que você mandou, tipo, ela Questões do pode... tipo 12. Vamos lá. Prova. 12, 10, 12. Boa, essa questão é boa. Essa prova. Então vamos lá. Considere o famoso algoritmo de ordenação conhecido como Bubble Sort. Já implementaram o Bubble Sort? Ainda não? Vão fazer. Certeza que ainda vão fazer. Tá? Primeira coisa é entender o que esse algoritmo faz, o método de ordenação da bolha. Ele faz o seguinte, deixa eu desenhar, né? Deixa eu pegar aqui, só para a gente entender essa estruturazinha aqui. Deixa eu marcar aqui. Eita. Separar aqui. Bubble Sort. Como é que funciona o Bubble Sort? Ele é uma de ordenação, né? Eu tenho uma lista, um vetor, o que você quiser imaginar. Eu tenho uma lista e tenho o número de elementos da lista. O que o Bubble Sort vai fazer? Não é um método muito eficiente, mas funciona. Tem aqui. Ele vai, repara, né? Eu vou percorrer I de 1 a N. J, desculpa, 1 a N não, né? 1 a N menos 1, um elemento a menos. Então aqui eu tenho, vou colocar aqui a posição dos elementos, de 1 a N. Eu vou percorrer isso aqui, e cada vez que eu percorrer isso aqui, eu percorro de novo. Qual é a complexidade desse algoritmo? Mudar a pergunta. Quantas vezes eu entro nesse C? Alguém sabe me dizer isso aqui? Fácil, hein? Quantas vezes eu entro nesse C aqui? Não?
Um para dentro do outro, É só você multiplicar essas duas variáveis aqui, no caso, não? que daria o resultado final? I vezes J. Não. Não? Não. É como se fosse isso, mas o resultado final. N mais 1 ao quadrado. N mais 1 ali, então. N menos 1, eu falei mais, né? É. É dislexia. N menos 1 ao quadrado. N menos 1 daqui, né? N menos 1 ao quadrado. Ficou claro isso? Alguém não entendeu por que isso é N menos 1 ao quadrado? Não entendi, professor. Não entendeu? Olha, o I, ele vai fazer o quê? Ele vai percorrer de 1 a N menos 1. Tudo bem ou não? Ok. Ok? N-1 é o último elemento da lista, né? O último elemento da lista. Penúltimo, no caso, né? Uhum. Para cada vez que o I entrar em uma casa dessa aqui, o J, aqui está o I, o J vai percorrer de 1 a N menos 1. De 1 a N menos 1. Certo ou não? O I entrou na primeira casa, aí o J vai percorrer todos os outros. Isso. O I entrou na segunda casa. O J começa de 1 de novo, todas as outras. Então, o que você vai ter? Você vai ter N menos 1 vezes N menos 1. Ficou claro isso? Quem ficou com dúvida? Agora entendi. Se não, muda a explicação. Tudo bem ou não? Pode repetir, por favor, professor? Então, vamos lá. Se o I for 1, o J vai percorrer quantas vezes? O J vai percorrer o C quantas vezes para o I igual a 1? N menos 1 vezes. Tudo bem ou não? Sim. Se o I for 2, o J, que é independente, vai percorrer o C N menos 1 vezes. Tudo bem ou não? Sim. Se o I for 3, o J vai percorrer o C N menos 1 vezes. Quando o I for N menos 1, o J vai percorrer o C N menos 1 vezes. Certo? Então, isso aqui aparece quantas vezes? N menos 1 vezes N menos 1. N menos 1 ao quadrado. Tudo bem ou não? Beleza. Ficou claro agora? Sim, sim. Jóia, importante Obrigado. isso. Então, beleza. E aí, beleza, já sabemos, né, quantas comparações, quantas vezes o C entra ali dentro, mas o que faz esse algoritmo? Ele vai fazer o seguinte, para cada vez, ele vai pegar um elemento qualquer e vai comparar com o próximo. Olha o C aqui, ó. O J pega um elemento e compara com o próximo. Se o elemento de trás for maior, é o contrário aqui. Se o elemento da frente for maior do que o elemento de trás, o que eu vou fazer? Eu vou trocar. Isso aqui é a posição, tá? Então, eu troco. Vamos supor que aqui eu tenho, vou botar números. 7 e 5. Ah, o 7 é maior do que 5. Troca de posição, então. Aí eu comparo quem? Eu vou comparar esse elemento com o próximo. Vou comparar esse aqui com o 3. Que tá o 3, né? Aí, isso para o I igual a 1, tá? Aí comparo o 7 com 3. Ah, o 7 é maior, então troca. Tudo bem ou não? Toda vez que um elemento da frente for maior do que um elemento de trás, eu troco os dois de posição. No final de uma passada no J, se o I for, quando o I igual a 1, no final da primeira passada no J, eu sei o quê?
sei que o maior elemento vai estar na última casa, porque eu percorri todos os elementos olhando um elemento, cada elemento com o da frente. Se fosse maior, o de trás, eu jogo ele para frente, troco os dois de posição e vou até o final. Então, depois que eu passar pelo para uma vez, passar uma vez inteira por esse J, eu sei que o maior elemento vai estar no final. Concorda com isso ou não? Concordo. Se eu passar mais uma vez pelo para do J, se eu passar mais uma vez por aqui, o que eu sei? Eu vou saber que o segundo maior elemento está no final. Isso aqui é vou chamar isso aqui de resolvido. Se o I for igual a 1, o maior elemento está no final. Se o I for igual a 2, o maior já está no final. Agora eu passo a ter o segundo maior no final. Se o I for igual a 3, eu vou ter os 3 maiores no final. Ok? Se o I for igual a 1 késimo, eu tenho os K elementos maiores de trás para frente no final. Os 4 elementos no final. Os K elementos finais estão ordenados. Tudo bem ou não? Ficou claro isso? Ficou sim, professor. Ficou? Então, beleza. Então, essa é exatamente a propriedade, a invariante do bubble sort. Tá? Ao final de cada iteração do I, né, ao final da késima iteração do I, eu tenho os K últimos elementos ordenados. Esta é a invariante do bubble sort. Nem sei se isso é pergunta, mas a gente está fazendo análise de algoritmo, que é o que importa. Pois eu vejo as perguntas, tá? Primeiro estou fazendo análise do algoritmo. Algoritmo de ordenação extremamente fácil de implementar, extremamente ineficiente, mas ele é bem didático, bem fácil da gente lidar com ele, tá? Então, vou escrever aqui a minha invariante. Cadê o mouse? Aqui. Invariante. Não sei se é a pergunta, mas vai precisar. Acho importante. Ao final da késima iteração do índice I, teremos os K últimos elementos ordenados em A. A é a lista, tá? Só para lembrar aqui, A é a lista. Então, isso aqui é a minha invariante do laço. Essa é a propriedade que define esse algoritmo. Certo? Vamos voltar lá nas questões, tá? Apresente, justificando a resposta, o número de execuções troca no melhor caso e no pior caso para a lista N. Boa essa. Letra A. Eu me referi ao número de vezes que a gente entrou nesse C.
tá? Ao número de vezes que eu entrei nesse C. Só que esse C vai ter uma condição, ele é uma condição, né, para entrar no troca. No melhor caso, quantas vezes eu entro no troca? O melhor caso seria fazer poucas operações, né? Seria possível... Não é troca, não. Era outra palavra que eu queria escrever. Melhor caso. Melhor caso. Qual é a melhor condição? Ou seja, quando que você faz a menor quantidade de trabalho em um processo de ordenar uma lista? O trabalho é feito pela função troca. Repara, né, que eu tenho para, que são laços, tenho C, que é uma condição, o trabalho mesmo, as alterações são feitas na operação troca. Quando que eu faço a menor quantidade de operações possíveis em uma tarefa de ordenação de lista? Quando isso ocorre? Quando já está ordenado. Perfeito. Ótimo. Quando já está ordenado. Quando a lista já está ordenada, quantas vezes eu entro na operação troca? Nenhuma. Perfeito. Vamos escrever. Então, melhor caso, quando a lista está ordenada. Ordenada, essa é a melhor condição, né? O troca é executado 0 vezes. Eita, aqui esse bagunçado. Se vocês não entenderem minha letra, vocês falam, tá? Esse é o melhor caso. E no pior caso? Se o menor tiver no final, o menor número, talvez, você vai ter que entrar toda vez e fazer um loop. Então, se o menor número tiver no final, o que vai acontecer? Vamos pensar no vetor aqui. Eu não sei o que está no meio. Eu não sei o que está no meio, mas se o menor tiver no final, ele vai fazer algumas trocas, né? Até esse cara chegar no final. Imagine que o menor está no final e o resto está todo ordenado, corretinho. Quantas vezes ele vai entrar no troca? Ele vai entrar no troca só dando um salto de cada vez, né? Se o menor no final, ele é executado n-1 vezes. Estamos no caminho, mas ainda não é isso. Eu quero a pior situação possível em termos de execução de tarefa, né? Em termos de trabalho de execução, para ordenar uma lista. Qual é a situação pior possível? Quando ela está invertida? Perfeito. Quando a lista está ordenada de trás para frente. Quando a lista está ordenada de trás para frente, beleza? E aí, quando uma lista está ordenada de trás para frente, toda vez
todas as vezes eu vou entrar nesse C, porque já vai estar tudo ao contrário. Então, toda vez que eu olhar para esse C, eu vou ter que entrar no troca. Então, o número de operações, nesse caso, o número de trocas é n-1 ao quadrado, que é o que a gente acabou de discutir. Tudo bem? Quem pediu aí está bem até aqui? Tá bem Fundamental. Oi? Beleza. Explique como esse método de ordenação funciona. Então, eu já expliquei verbalmente, eu vou deixar vocês redigirem. Quem quiser uma redação para olhar isso aqui, vocês precisam, né, também usar as tecnologias. O trabalho de estudo também é um trabalho de busca. Se você pegar, for na literatura, no Google, digitar Bubble Sort, você vai ter todas as informações que estão aí, estão no Google. Começa por aí, tá? Então, essa explicação você vai encontrar lá, você vai dar uma olhada. Se você não... O ideal é você ter... Então, desculpa. Vamos lá, uma água, minha voz está sumindo. Essas explicações você vai encontrar. O ideal é você tentar escrever com base na explicação, com base nessa conversa, para até um exercício de memória e de entendimento e de escrita, né? E depois dar uma olhada na literatura. Tudo bem? Esse exercício em particular não tem no livro. Enuncie a invariante do loop, invariante do laço, na linha 2. Isto é, o que se pode garantir sobre a lista A ao final de cada iteração desse loop. Então, estou falando aqui da linha 2. Volta aqui. Linha 2 é essa. A pergunta é, o que eu posso garantir ao final da primeira iteração desse loop? Acabamos de escrever. Então, o que eu posso garantir? O final da primeira iteração é que eu tenho o primeiro elemento, o último elemento ordenado. E ao final da segunda iteração, os dois últimos ordenados, ao final da 40ª iteração, os K últimos ordenados. Então, esse aqui já está feito, por acaso, é o letra C. Ok ou não? Ok. Tudo bem? Já tinha discutido isso. Prove a correção desse algoritmo usando invariante do loop. Essa demonstração ela é um texto. Até porque invariante é um texto. Essa prova de correção ela é uma indução, sempre é, porque é um algoritmo, naturalmente, ele é indutivo, né? Então, ele é um processo de indução. A gente vai fazer isso por indução. A propriedade é essa, né? É a própria invariante do laço. E o que eu quero provar é que isso vale para o késimo mais um elemento. Como é que eu faço isso? Eu faço explicando, descrevendo. É diferente do que eu tenho aqui. Isso aqui é uma indução puramente matemática, continha, é uma fórmula. Quero provar que essa fórmula é verdadeira para qualquer número inteiro positivo. O caminho é esse. Aqui, a matemática ela é descritiva, aqui é simbólica, na verdade sincopada, porque eu usei uns portugueses aqui, umas palavras em português, mas aqui ela é descritiva, é um texto mesmo, tá? Então você vai explicar considerando isso aí. Letra D. Caso base. O que é o caso base? Hein? Lá na demonstração do algoritmo, o que é o caso base? Como aqui eu não tenho atribuição de variável, vou voltar aqui no livro. Na verdade, vou fazer um paralelo aqui.
no capítulo, na seção 3, que tem os algoritmos aqui. Aqui. Aqui tem uma diferença. A gente fez algumas demonstrações e aqui tem as, inclusive tá bem descritivo aqui a demonstração que a gente precisa fazer. É o seguinte. Nesse caso, o caso base é o momento antes de entrar no laço. Eu quero saber o valor da atribuição das variáveis. Será que a atribuição das variáveis obedece à regra? Aqui já tem a invariante aqui, que eu chamei de conjectura porque não foi provada ainda. Ou seja, as variáveis que eu atribuí obedecem essa regra antes de entrar no enquanto, isso seria o caso base. O nosso caso aqui, nós não temos atribuição. Então, o caso base é a propriedade para o primeiro elemento. O caso base é a propriedade para o primeiro passo para o i igual a 1. Tá? Que é o primeiro passo do loop. Então, aqui eu tenho caso... Eu já escrevi caso base. Caso base i igual a 1. O que eu posso afirmar para o i igual a 1? Como o algoritmo... Na verdade, essa explicação é exatamente escrever o que eu já expliquei para vocês. Tá? É só formalizar no papel. Então, como com i igual a 1, o j vai ser percorrido de 1 a n, comparando cada elemento com o próximo e colocando o maior elemento para frente, né? O j é percorrido de 1 a n, mas como eu comparo com o próximo, para o aj, eu vou ter o aj mais 1. Então, fatalmente, eu vou comparar até o último elemento. Repara aqui. Aqui é o j mais 1. No último elemento, eu vou ter n menos 1 mais 1. Então, no último elemento, eu comparo efetivamente com o último elemento. E sempre jogando para o final, certo? Sempre jogando para o final. Então, ao final, com essa explicação, ao final da primeira iteração, teremos o último elemento na última posição. Então, para i igual a 1, botar aqui 3 pontinhos, assim. Ao final da primeira iteração de i, teremos o maior elemento na posição a n. Vou botar aqui último. Tudo bem ou não? É claro, esses 3 pontinhos aqui tem explicação que vocês vão redigir. I igual a 1, né? Caso base. Supor. Esse aqui é o primeiro elemento, primeiro passo da indução. Depois eu vou supor que para i igual a k,
temos o quê? Exatamente isso aqui. Temos que... Espera aí, vou mudar esse igual a cá. Temos, supor que para a késima iteração temos os K últimos elementos ordenados. Mostrar que na K mais 1 ésima iteração teremos os K mais 1 últimos elementos ordenados. Ufa! Tudo bem ou não? Essa é a ideia aí do texto. Então vamos lá. Por hipótese, podia ter feito isso no overleaf, que aí eu podia digitar melhor. Mas enfim. Por hipótese. Por hipótese, nós temos o quê? Vamos desenhar. Eu tenho que os K últimos elementos estão ordenados. Como que eu coloco isso? Coloco o seguinte. 1, 2... Fazer um vetorzinho aqui. Eita, caramba. Fazer assim. Vou fazer por posição. De trás... Nossa. 1. Eu tenho que... Isso aqui está ordenado. Certo? Então, por hipótese, temos os K últimos ordenados. Agora, o que eu vou descrever para o próximo passo dizer que funciona? Eu vou dizer o seguinte, se esses K últimos estão ordenados, vamos tentar entender agora o processo, depois eu escrevo. Se esses caras estão ordenados, tudo que está aqui dentro, vou fazer um divisor aqui, para a gente entender. Tudo que aqui é lado A, lado B. Lado B está resolvido, tá ok. Tudo que está no lado B é obrigatoriamente maior do que que está no lado A. Qualquer elemento de B é maior do que qualquer elemento de A. Em particular, o K
é maior do que qualquer elemento de A, né? Por hipótese isso. Isso, inclusive, é uma hipótese, porque já está resolvido esses K últimos elementos, tá? Então, o elemento da posição K é maior do que todo o restante dos elementos do conjunto A, que são esses elementos antes do K, certo? O algoritmo, ele faz o quê? Ele pega o maior elemento a cada iteração e joga para o final. A cada iteração ele pega o maior elemento e joga para o final. Então, ele vai pegar o maior elemento do conjunto A, por definição, e vai jogar para o final. Só que ele vai esbarrar aonde? Vai esbarrar na barreira do elemento máximo. Vai esbarrar aqui no K. Então, o maior elemento vai cair aonde obrigatoriamente? Vai cair uma posição anterior ao K. Logo, teremos obrigatoriamente os K mais últimos elementos ordenados. Eu vou ordenar mais um elemento. Ficou claro isso? Alguém não entendeu isso? Não, ficou claro, professor. Então, se ficou claro, essa é a parte da matemática, né? Essa é a parte da matemática discreta, explicar o entendimento. Daqui para frente é dissertação. Ok? Então, daqui para frente é dissertação. É pegar e escrever um textinho aqui, melhor do que o meu, que eu não sou muito bom em dissertação, explicando isso. Posso deixar vocês fazerem? O que é que escreve? Não, no caso, qualquer coisa depois finaliza. A gente mesmo finaliza a questão. Então, tudo bem. Então, tudo bem. Vou deixar, então, para a gente poder fazer outros. Você vai deixar a anotação, né, no final da aula? Vou escrever, vou passar uma PDF e colocar Sim. no AVA na hora. Tá bom. Tudo bem ou não? Inclusive, na explicação, você pode usar desenhos, tá? Facilita. Não tá errado usar desenho, não, tá? Deixar claro isso aí, faz parte. Outro. Eu não tenho mais dúvida não, professora. Alguém tem mais alguma coisa para perguntar? Zero dúvidas? Tá, então vamos fazer o seguinte. João, você vai dar uma olhada lá no exercício, tá? Ele tem a demonstração. É um exercício, como tem lá no texto, não é um exercício dos mais difíceis. Se você ainda não entender, se for necessário, você me manda a mensagem, nem que a gente tenha que... Essa semana, né, como vai ser prova, eu vou dedicar um tempo maior para a disciplina de matemática discreta, e aí nem que a gente tenha que marcar uma conversinha rápida online aí no Meet, aí a gente tira a dúvida, tá ok? Tá bom. Espero que todos tentem concluir esse exercício. Se tiver dúvida, me fala, me escreve, pode ser pelo Telegram, que aí eu vou postar a solução. E qualquer outra dúvida, se vocês tiverem, me manda que eu vou fazer o possível para responder o mais rápido possível e eu vou postar para todo mundo. Já adianto que eu vou postar para todo mundo para compartilhar as dúvidas de todos com o Telegram. Eu não vou postar de quem é a dúvida, mas eu posto lá a solução. Não resolvendo a solução por escrito, a gente grava um vídeo, marca um atendimento, tá? Porque a gente não está tendo atendimento online. Eu tenho vindo para o IFES, caso alguém sinta
à vontade de tirar dúvida pessoalmente, a gente pode pegar uma sala aí e explico, a gente faz um atendimento, tá? Não sei se vocês estão vindo para o IFES, acho que não, mas é isso. Inclusive eu estou no IFES agora. E estou frequentando aí não só durante a aula, mas full time aí, tirando os horários, dentro dos horários normais, óbvio. Ok, pessoal. Então, aula de dúvida, o combustível é dúvida. Eu preciso de vocês, né? Todos esses que eu queria fazer, eu fiz. As comparações de demonstração de algoritmo com cálculo da fórmula fechada da recorrência, recorrência primeira ordem, recorrência dividir para conquistar, usando a estratégia expandir, conjecturar, verificar tudo que eu queria fazer, que eu faço em sala de aula, usualmente a gente fez. Tá? Então, eu encerro. Se ninguém tiver mais dúvida, eu encerro. Fala, Vinícius. 38, 2.4. Vamos lá. Prova 2.4. Recorrência, né? Exercício de recorrência de primeira ordem particular. Exercício 38. 38. Esse exercício, você vê, o meu está até marcado com um X nesse exercício, deve ser por algum motivo. Uma coleção T de números é definida pela recorrência. 2 pertence a T, X pertence a T, então x mais 3 e 2x também pertencem a T. Quais dos números a seguir pertencem a T? Legal, mas é um exercício bacana, mas é um exercício como é que eu vou dizer? Não é de demonstração, né? É um exercício que você vai fazer 1 a 1. Não sei se seria força bruta o nome técnico. Existe o nome força bruta, mas eu não sei se encaixaria no caso do força bruta. Mas a gente vai fazer quem são esses caras. Não sei porque eu marquei esse exercício, mas é interessante. Ele é um tipo de recorrência que você vai para frente, não para trás. Tá? Então, vou colar aqui o exercício. É esse mesmo? Só confirma. Eu acho que é, né? 38, 2.4. Não tem erro, não. 38, 2.4. A princípio é esse. Qualquer situação você me fala aí. Beleza. Então, vamos lá. Vamos lá. Quem é o caso base dessa recorrência? Obviamente, o caso base é o 2. Vou partir dele. É o primeiro cara que eu tenho, 2. E aí eu vou construindo para frente, né? Eu vou fazer... se o x pertence a t, então esses dois caras pertencem a t. 2 vezes 2 e 2 mais 3, né? Eu teria que, se o x pertence a t, eu tenho que 2 mais 3 e 2 vezes 2. Já vou botar ordenado, tá bom? 2 vezes 2, 4. E 2 mais 3, 5. Passei por esse cara aqui, pelo 2. Vamos para o próximo. Quem seria o próximo? 4. Então, se 4 pertence à sequência, 4 mais 3 pertence, 4 vezes 2 pertence. Então, 7 pertence e o 8 pertence. Passei pelo 4. Caramba. O próximo. Não posso marcar com bolinha. O próximo. Espera aí, vou fazer. Vou dar um risquinho aqui para ir marcando. 2 no lugar agora 5.
5 mais 3, 8. Já está aqui. 5 vezes 2, 8. 5 vezes 8, 10. Né? Desculpa. Né? O próximo, 7. 7 mais 3, 10. Já está ali. 7 vezes 2, 14. Passei. 8. 8 mais 3, 11. Eu vou fazer isso até onde? Até eu passar do 19, tá? De uma maneira que eu não consigo voltar anterior ao 19. Então, aqui seria 8, né? 8 mais 3, 11. 8 vezes 2, 16. 16. Então, fiz o 8. Depois do 8, 10. 10 mais 3, 13. 10 vezes 2, 20. Ah, passei do 19. Você passou com essa expressão do 19, mas com essa ainda não. Então tem que passar com as duas, tá? Ter certeza que eu não consigo um elemento menor. O próximo, depois do 10, é o 14. Por que 19? Porque 19 é o último cara que ele está perguntando aqui, tá? Só por isso. 14. 14 mais 3, 17. Observe que aqui já está. Já tem uns caras menores aqui. Eu tenho 13 aqui na frente. 17 e 14 vezes 2, 28. Estou chegando, calma. Depois do 14, eu tenho 11 que também faz parte. 11 mais 3, 14, já tem na lista, não precisa voltar. 11 vezes 2, 22. Observe que depois de um tempo fica difícil até ordenar, né? 16, paguei um mais aqui. 16 mais 3, 19. Olha aí, ó, viu? Apareceu. 19. 19 mais 16 vezes 2, 32. O 6, eu já estou aqui no 16, né? Mas ainda tenho 13 ainda. E o 17 que eu poderia testar. Possíveis, tá? Mas o 19 já entrou. Certo? Tá ok. Os menores elementos para frente, vou marcar aqui o 19. Os menores elementos para frente são o 13, que não vai entrar, né? Então, não apareceu 12, 12 não faz parte. O 7, ok, faz parte, está aqui. E o 6 também não faz parte. Tirou a dúvida, Vinícius? Beleza. Não, isso aí não. Isso aí era assim mesmo. Não é uma indução. Na verdade, aí era para entender o processo de recorrência, onde um elemento da frente depende do anterior. Tá? Esse tipo de passo para recorrência, o elemento da frente depende do anterior, isso é fundamento básico de processos de simulação. Tá? Em simulação, você pode estar falando desde simulação de jogos, tá? Onde você tem um estado atual, o próximo estado depende do estado atual, ou simulação de mecânica de fluidos, de partícula no ar, tá? É o mesmo processo. Mais alguma coisa? Quando eu falo simulação de jogos, é joguinho mesmo, tá? Aí simulação, os jogos têm algumas simulações. Sem mais? Professor,
Ah, Não é dúvida de questão, mas é só uma dúvida, não sei se você consegue tirar. hum. Por exemplo, então se semana que vem, antes da prova, você tá ficando todos os dias aí no IFES, Tô. todos os dias, aí por acaso se mandar um e-mail tentando marcar alguma ajuda assim presencial, é tranquilo? A princípio, sim. Eu tenho que, é claro, eu estou com uma agenda bem apertada, a agenda de final de ano de professor é bem apertada. E eu tenho uns outros compromissos além do ensino, né? Eu Aham. sou coordenador do mestrado. Tô virando coordenador do mestrado, que é pior do que ser. Virando tem que aprender as coisas. É, e aí, mas a princípio, estando uma agenda livre, ou mesmo sem estar com a agenda livre, a gente espreme horário. Como se fosse presencial no dia a dia, a frase que eu sempre falo é o seguinte: a professora, você tem tempo? Eu falo que não, mas entra que eu vou fazer assim mesmo. Mas essa é a ideia. Aí a Aham. sugestão é, manda um Telegram, que aí o e-mail eu olho com muito, meu e-mail fica aberto, tempo full time. Sim. Mas manda um Telegram, que aí a gente olha no celular, se eu não tiver com o computador na mão, o celular é mais rápido também. Sim, faz assim então, eu mando o e-mail e o Telegram, que você vê primeiro você responde. E beleza. Aí fica melhor. Aí, Tá. tipo, teria problema de, não sei, né, se tem mais gente aqui que precisa de uma ajuda assim pra poder A ideia fazer de mesmo. marcar uma aula extra Tipo, mas tipo pode um ser. tirar dúvida presencial mesmo, eu tava pensando. Pode ser. A gente pode marcar uma aula extra se vocês quiserem. Peraí. Como a gente já encerrou, eu vou parar a gravação, até para ficar com o vídeo mais leve.